Era a madrugada de 22 de junho de 1941. O cheiro de orvalho misturava-se ao prenúncio metálico de uma guerra iminente. Nos campos de trigo que se estendiam vastos e silenciosos na fronteira oriental, o ar gélido da aurora ainda carregava a promessa de um dia comum. Mas sob o manto esmaecido da noite, algo colossal se movia. A Wehrmacht alemã, um colosso de aço e fanatismo, estava prestes a se lançar como um tsunami incontrolável. Seus tanques, enfileirados por quilômetros, ronronavam em um uníssono ameaçador. Seus canhões apontados para o leste, onde a União Soviética dormia em uma falsa sensação de paz. O otimismo era palpável entre as tropas nazistas. A Blitzkrieg havia varrido a Europa Ocidental com uma velocidade vertiginosa, e a crença na superioridade ariana era um mantra ecoando em cada coração. O plano, a Operação Barbarossa, prometia uma vitória rápida, um golpe decisivo que esmagaria o comunismo e abriria caminho para o Lebensraum, o espaço vital alemão. O cheiro de diesel e pólvora, ainda que contido, já pairava no ar, uma fragrância mortal que em breve se espalharia por todo o continente. O sol, ao nascer, parecia hesitar, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, como se previsse o banho de sangue que estava por vir. Prepare-se para testemunhar a fúria da história, a arrogância de um império e a resiliência inquebrantável de um povo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa legião de historiadores para vivenciar o passado e desvendar os segredos da maior invasão da história. Com o primeiro raio de sol, o inferno foi desencadeado. Milhões de soldados alemães, apoiados por milhares de tanques Panzer e aeronaves da Luftwaffe, romperam a fronteira numa ofensiva sem precedentes. O rugido dos motores e o estampido dos canhões rasgaram o silêncio da madrugada, substituindo o canto dos pássaros pelo lamento da guerra. A infantaria avançava em ondas implacáveis, os capacetes de aço refletindo a luz do sol nascente, suas botas pisoteando o orvalho e a esperança. As defesas soviéticas, pegas de surpresa, desmoronaram em muitas frentes. Cidades como Minsk e Smolensk caíram rapidamente, e as colunas alemãs pareciam imparáveis, devorando vastas extensões de território. Os soldados, jovens e cheios de fervor ideológico, gritavam Sieg Heil enquanto avançavam, a poeira das estradas russas levantando-se como uma névoa de vitória. O cheiro de pólvora e terra molhada misturava-se à fumaça dos vilarejos incendiados, um testemunho do progresso brutal. Os rádios alemães anunciavam vitórias esmagadoras, e em Berlim, o Führer celebrava o que parecia ser o prelúdio de um triunfo total. Era a Blitzkrieg, em sua forma mais devastadora, um espetáculo de coordenação e poderio militar que deixava o mundo boquiaberto. Mas a vastidão da Rússia era uma inimiga traiçoeira, e a linha de frente se estendia por milhares de quilômetros, esticando as linhas de suprimento alemãs até o limite. Cada quilômetro conquistado exigia mais combustível, mais munição, mais homens. A logística, o calcanhar de Aquiles de qualquer grande invasão, começava a chiar sob a pressão. E então, o primeiro prenúncio de mudança de fortuna. Não veio de uma contraofensiva esmagadora, mas do próprio ambiente. As chuvas de outono, inesperadamente fortes e precoces, transformaram as estradas de terra em pântanos intransitáveis, a infame Rasputitsa. Os lendários tanques Panzer que haviam galopado pela Europa agora atolavam na lama espessa e pegajosa, seus motores engasgando sob o esforço. O ritmo da Blitzkrieg diminuiu drasticamente, transformando a investida relâmpago em uma marcha lenta e exaustiva. O cheiro de lama e diesel queimado sufocava o ar, e o otimismo inicial começou a ceder lugar a uma frustração crescente. Soldados, antes confiantes, agora se esforçavam para desatolar veículos, suas mãos congelando sob o frio úmido. O som incessante do motor tentando vencer a lama era um lamento, não um rugido de vitória. A visão de veículos abandonados à beira das estradas lamacentas, presas na armadilha natural, era um presságio sombrio. O que havia sido um avanço glorioso começou a se transformar em um pesadelo logístico. O inverno russo, implacável e lendário, estava se aproximando mais rápido do que qualquer previsão alemã. Os primeiros flocos de neve, pequenos e inocentes,
começaram a cair, prometendo uma mudança ainda mais drástica. Os soldados equipados para uma campanha de verão tremiam sob uniformes inadequados. O frio penetrava nos ossos, transformando cada noite em uma provação de sobrevivência. O estalido do gelo se formando e o vento cortante que soprava das estepes geladas anunciavam a chegada de um inimigo invisível e brutal, muito mais potente do que qualquer exército. A paisagem, antes verdejante e convidativa, agora se tornava um deserto branco e hostil. A cada dia a temperatura caía e a esperança de uma vitória rápida evaporava, com o hálito congelado no ar. O silêncio, antes quebrado apenas pelo avanço mecânico, agora era preenchido pelo ranger do gelo, o uivo do vento e a tosse incessante dos homens. A Operação Barbarossa, concebida como um triunfo rápido, estava prestes a se chocar contra a realidade brutal do inverno russo, transformando a Blitzkrieg em uma agonia congelante. O que havia sido um avanço glorioso começou a se transformar em um pesadelo logístico. O inverno russo, implacável e lendário, estava se aproximando mais rápido do que qualquer previsão alemã. Os primeiros flocos de neve, pequenos e inocentes, começaram a cair, prometendo uma mudança ainda mais drástica. Os soldados, equipados para uma campanha de verão, tremiam sob uniformes inadequados. O frio penetrava nos ossos, transformando cada noite em uma provação de sobrevivência. O estalido do gelo se formando, e o vento cortante que soprava das estepes geladas anunciavam a chegada de um inimigo invisível e brutal, muito mais potente do que qualquer exército. A paisagem, antes verdejante e convidativa, agora se tornava um deserto branco e hostil. A cada dia a temperatura caía, e a esperança de uma vitória rápida evaporava com o hálito congelado no ar. O silêncio, antes quebrado apenas pelo avanço mecânico, agora era preenchido pelo ranger do gelo, o uivo do vento e a tosse incessante dos homens. A Operação Barbarossa, concebida como um triunfo rápido, estava prestes a se chocar contra a realidade brutal do inverno russo, transformando a Blitzkrieg em uma agonia congelante. A temperatura despencou para dezenas de graus negativos, um frio que queimava a pele e congelava o sangue nas veias. A neve, antes apenas um véu, tornou-se uma mortalha espessa, cobrindo tudo em um branco imaculado que escondia armadilhas e cadáveres. Os tanques Panzer, que antes rugiam com potência, agora engasgavam, seus motores recusando-se a ligar no gelo. O óleo virava manteiga, o combustível congelava e as armas emperravam. O som do metal estalando sob o frio intenso era constante, um lamento mecânico que pontuava o desespero. Soldados alemães cujos uniformes de lã eram insuficientes para o rigor do inverno sofriam de congelamento severo. Dedos e pés gangrenavam, transformando homens jovens em inválidos em questão de dias. O cheiro de carne em decomposição misturava-se ao odor pungente de éter e desinfetantes nos hospitais de campanha, onde amputações eram a rotina diária. A disciplina férrea da Wehrmacht começava a se corroer sob o peso do sofrimento. Cartas de casa, cheias de esperança e bravata, viravam lamentos de dor e saudades de um calor que parecia impossível. Enquanto isso, os defensores soviéticos, acostumados ao frio brutal de sua terra, usavam o inverno a seu favor. Equipados com casacos acolchoados, botas de feltro e um conhecimento íntimo do terreno, eles emergiam da neve como fantasmas. Suas emboscadas eram frias e calculadas, aproveitando a visibilidade reduzida e o terreno congelado para golpear as colunas alemãs paralisadas. O som dos fuzis Mosin Nagant ecoava pelos bosques cobertos de neve, seguido pelos gritos de dor e choque dos invasores. Os civis, antes vítimas indefesas, agora se tornavam parte da resistência, sabotando linhas de comunicação, escondendo guerrilheiros e compartilhando informações. O combate corpo a corpo nas trincheiras congeladas era um espetáculo de horror primal. Homens lutando com baionetas, pás e até as próprias mãos. O vapor de suas respirações se misturando ao sangue que manchava a neve. O silêncio da paisagem branca era quebrado apenas pelo estampido das granadas, o crepitar do fogo e o gemido dos feridos que, abandonados, logo virariam estátuas de gelo.
A fome e a doença se espalhavam rapidamente pelas fileiras alemãs. As linhas de suprimento, já esticadas ao limite pela vastidão russa e pela Rasputitsa, agora eram estranguladas pela neve e pelos ataques partidários. Rações congeladas, quando chegavam, eram insuficientes. A diarreia, a disenteria e o tifo dizimavam mais soldados do que as balas inimigas. A perspectiva de uma vitória rápida havia evaporado, substituída pela luta diária por um pedaço de pão, por um cobertor, por um abrigo do vento cortante. Os olhos dos soldados, antes cheios de fervor, agora refletiam um cansaço profundo e um desespero crescente. A paisagem rural, antes fértil, agora era um deserto gelado, pontilhado por esqueletos de casas incendiadas e vilarejos abandonados, onde apenas o uivo do vento e o farfalhar da neve quebravam o silêncio. A moral se desintegrava. Rumores de reforços russos, de novas divisões siberianas treinadas para o frio, começavam a circular, aumentando o medo e a sensação de que estavam sendo engolidos por uma terra implacável. A vasta extensão da União Soviética, que Hitler havia subestimado tão arrogantemente, estava se tornando uma armadilha gigantesca. Cada passo para leste afastava os exércitos alemães de suas bases, de seus suprimentos, de qualquer esperança de retirada fácil. O cerco de cidades como Leningrado se tornaria um símbolo dessa agonia, mas em toda a frente, os soldados alemães se sentiam isolados, abandonados, presos em um inferno branco. A perspectiva de um Natal quente em casa se transformou na realidade de um inverno infernal, onde a morte espreitava em cada nevasca, em cada trincheira congelada, em cada ataque surpresa dos soviéticos. A cada dia, a esperança diminuía, substituída por uma resignação sombria à brutalidade do conflito, onde o maior inimigo não era o homem, mas o próprio ambiente. A temperatura despencou para dezenas de graus negativos, um frio que queimava a pele e congelava o sangue nas veias. A neve, antes apenas um véu, tornou-se uma mortalha espessa, cobrindo tudo em um branco imaculado que escondia armadilhas e cadáveres. Os tanques Panzer, que antes rugiam com potência, agora engasgavam, seus motores recusando-se a ligar no gelo. O óleo virava manteiga, o combustível congelava e as armas emperravam. O som do metal estalando sob o frio intenso era constante, um lamento mecânico que pontuava o desespero. Soldados alemães, cujos uniformes de lã eram insuficientes para o rigor do inverno, sofriam de congelamento severo. Dedos e pés gangrenavam, transformando homens jovens em inválidos em questão de dias. O cheiro de carne em decomposição misturava-se ao odor pungente de éter e desinfetantes nos hospitais de campanha, onde amputações eram a rotina diária. A disciplina férrea da Wehrmacht começava a se corroer sob o peso do sofrimento. Cartas de casa, cheias de esperança e bravata, viravam lamentos de dor e saudades de um calor que parecia impossível. Enquanto isso, os defensores soviéticos, acostumados ao frio brutal de sua terra, usavam o inverno a seu favor. Equipados com casacos acolchoados, botas de feltro e um conhecimento íntimo do terreno, eles emergiam da neve como fantasmas. Suas emboscadas eram frias e calculadas, aproveitando a visibilidade reduzida e o terreno congelado para golpear as colunas alemãs paralisadas. O som dos fuzis Mosin Nagant ecoava pelos bosques cobertos de neve, seguido pelos gritos de dor e choque dos invasores. Os civis, antes vítimas indefesas, agora se tornavam parte da resistência, sabotando linhas de comunicação, escondendo guerrilheiros e compartilhando informações. O combate corpo a corpo nas trincheiras congeladas era um espetáculo de horror primal. Homens lutando com baionetas, pás e até as próprias mãos, o vapor de suas respirações se misturando ao sangue que manchava a neve. O silêncio da paisagem branca era quebrado apenas pelo estampido das granadas, o crepitar do fogo e o gemido dos feridos que, abandonados, logo virariam estátuas de gelo. A fome e a doença se espalhavam rapidamente pelas fileiras alemãs. As linhas de suprimento, já esticadas ao limite pela vastidão russa e pela Rasputitsa, agora eram estranguladas pela neve e pelos ataques partidários. Rações congeladas, quando chegavam,
eram insuficientes. A diarreia, a disenteria e o tifo dizimavam mais soldados do que as balas inimigas. A perspectiva de uma vitória rápida havia evaporado, substituída pela luta diária por um pedaço de pão, por um cobertor, por um abrigo do vento cortante. Os olhos dos soldados, antes cheios de fervor, agora refletiam um cansaço profundo e um desespero crescente. A paisagem rural, antes fértil, agora era um deserto gelado, pontilhado por esqueletos de casas incendiadas e vilarejos abandonados, onde apenas o uivo do vento e o farfalhar da neve quebravam o silêncio. A moral se desintegrava. Rumores de reforços russos, de novas divisões siberianas treinadas para o frio, começavam a circular, aumentando o medo e a sensação de que estavam sendo engolidos por uma terra implacável. A vasta extensão da União Soviética, que Hitler havia subestimado tão arrogantemente, estava se tornando uma armadilha gigantesca. Cada passo para leste afastava os exércitos alemães de suas bases, de seus suprimentos, de qualquer esperança de retirada fácil. O cerco de cidades como Leningrado se tornaria um símbolo dessa agonia, mas em toda a frente, os soldados alemães se sentiam isolados, abandonados, presos em um inferno branco. A perspectiva de um Natal quente em casa se transformou na realidade de um inverno infernal, onde a morte espreitava em cada nevasca, em cada trincheira congelada, em cada ataque surpresa dos soviéticos. A cada dia, a esperança diminuía, substituída por uma resignação sombria à brutalidade do conflito, onde o maior inimigo não era o homem, mas o próprio ambiente. As batalhas se tornaram um inferno de atrito, um moedor de carne onde a vida humana valia menos que um cartucho de munição. Em torno de Moscou, o ponto culminante da ofensiva, a luta era desesperada. Os sons da artilharia eram incessantes, um trovão contínuo que fazia a terra congelada tremer. Os gritos dos feridos se misturavam ao uivo do vento, e o cheiro de pólvora queimada e sangue congelado impregnava o ar. Soldados alemães, exaustos e famintos, tentavam avançar palmo a palmo, seus rostos cinzentos e marcados pelo frio e pelo medo. Eles viam seus camaradas caírem, não apenas por balas, mas por hipotermia, seus corpos rígidos se transformando em esculturas grotescas na neve. A visão de dedos e pés negros de congelamento era comum, uma lembrança constante da fragilidade humana contra a fúria da natureza. Do lado soviético, a defesa era fanática. Cada casa, cada rua, cada floresta era um bastião. Os defensores, civis armados e soldados regulares, lutavam com uma ferocidade nascida do desespero e do amor à pátria. Eles se moviam como sombras brancas na paisagem nevada, conhecendo cada trilha, cada esconderijo. O som dos tanques soviéticos T-34, superiores aos Panzer alemães no inverno, quebrando o gelo e avançando contra as colunas inimigas, era um hino de esperança. A perspectiva de ver suas famílias e lares destruídos alimentava uma resistência que os alemães não conseguiam compreender. Relatos de mulheres e crianças civis cavando trincheiras na terra congelada, carregando suprimentos para a linha de frente, eram comuns, mostrando o envolvimento total da sociedade russa na guerra. As cidades e vilarejos que antes pontilhavam a paisagem agora eram ruínas fumegantes, esqueletos de pedra e madeira consumidos pelo fogo e pela artilharia. Onde antes havia casas com cheiro de pão e vida, agora restava apenas o odor acre de fumaça, fuligem e morte. O impacto psicológico era avassalador. Soldados de ambos os lados sofriam de estresse pós-traumático, vendo seus amigos morrerem de formas horríveis, enfrentando a fome e o frio que pareciam não ter fim. Muitos simplesmente quebravam, seus olhos vazios de qualquer emoção, suas mentes perdidas na vastidão branca e cruel. A humanidade era corroída, substituída por um instinto de sobrevivência primitivo. A armadilha se fechava. As ordens de Hitler de não recuar um centímetro condenavam os exércitos alemães a uma agonia prolongada, transformando o que deveria ser uma retirada estratégica em uma luta desesperada por sobrevivência. Os suprimentos, já escassos, tornaram-se quase inexistentes em algumas frentes. Soldados passavam dias sem comida, roendo cascas de árvores ou procurando qualquer coisa que pudesse sustentar a vida.
O cheiro de fome era palpável nos acampamentos, misturado ao odor de corpos não enterrados e fezes congeladas. Execuções sumárias eram realizadas em ambos os lados. Desertores alemães fuzilados para manter a disciplina, espiões soviéticos capturados e civis acusados de colaboração executados sem julgamento. A resistência desesperada dos soviéticos, tanto militar quanto civil, transformava cada metro quadrado de solo russo em um campo de batalha implacável, onde a vida era barata e a morte uma certeza gelada. Famílias inteiras se tornaram refugiados, fugindo do avanço alemão apenas para encontrar mais fome e frio nas estradas cobertas de neve, seus rostos marcados pela exaustão e pelo terror. O colapso moral e físico das forças alemãs era visível, com a disciplina se desintegrando e a esperança se transformando em desespero profundo. A vasta extensão da União Soviética, que Hitler havia subestimado tão arrogantemente, estava se tornando uma armadilha gigantesca. Cada passo para leste afastava os exércitos alemães de suas bases, de seus suprimentos, de qualquer esperança de retirada fácil. O cerco de cidades como Leningrado se tornaria um símbolo dessa agonia, mas em toda a frente, os soldados alemães se sentiam isolados, abandonados, presos em um inferno branco. A perspectiva de um Natal quente em casa se transformou na realidade de um inverno infernal, onde a morte espreitava em cada nevasca, em cada trincheira congelada, em cada ataque surpresa dos soviéticos. A cada dia, a esperança diminuía, substituída por uma resignação sombria à brutalidade do conflito, onde o maior inimigo não era o homem, mas o próprio ambiente. As batalhas se tornaram um inferno de atrito, um moedor de carne onde a vida humana valia menos que um cartucho de munição. Em torno de Moscou, o ponto culminante da ofensiva, a luta era desesperada. Os sons da artilharia eram incessantes, um trovão contínuo que fazia a terra congelada tremer. Os gritos dos feridos se misturavam ao uivo do vento, e o cheiro de pólvora queimada e sangue congelado impregnava o ar. Soldados alemães, exaustos e famintos, tentavam avançar palmo a palmo, seus rostos cinzentos e marcados pelo frio e pelo medo. Eles viam seus camaradas caírem não apenas por balas, mas por hipotermia, seus corpos rígidos se transformando em esculturas grotescas na neve. A visão de dedos e pés negros de congelamento era comum, uma lembrança constante da fragilidade humana contra a fúria da natureza. Do lado soviético, a defesa era fanática. Cada casa, cada rua, cada floresta era um bastião. Os defensores, civis armados e soldados regulares, lutavam com uma ferocidade nascida do desespero e do amor à pátria. Eles se moviam como sombras brancas na paisagem nevada, conhecendo cada trilha, cada esconderijo. O som dos tanques soviéticos T-34, superiores aos Panzer alemães no inverno, quebrando o gelo e avançando contra as colunas inimigas, era um hino de esperança. A perspectiva de ver suas famílias e lares destruídos alimentava uma resistência que os alemães não conseguiam compreender. Relatos de mulheres e crianças civis cavando trincheiras na terra congelada, carregando suprimentos para a linha de frente, eram comuns, mostrando o envolvimento total da sociedade russa na guerra. As cidades e vilarejos que antes pontilhavam a paisagem agora eram ruínas fumegantes, esqueletos de pedra e madeira consumidos pelo fogo e pela artilharia. Onde antes havia casas com cheiro de pão e vida, agora restava apenas o odor acre de fumaça, fuligem e morte. O impacto psicológico era avassalador. Soldados de ambos os lados sofriam de estresse pós-traumático, vendo seus amigos morrerem de formas horríveis, enfrentando a fome e o frio que pareciam não ter fim. Muitos simplesmente quebravam, seus olhos vazios de qualquer emoção, suas mentes perdidas na vastidão branca e cruel. A humanidade era corroída, substituída por um instinto de sobrevivência primitivo. A armadilha se fechava. As ordens de Hitler de não recuar um centímetro condenavam os exércitos alemães a uma agonia prolongada, transformando o que deveria ser uma retirada estratégica em uma luta desesperada por sobrevivência. Os suprimentos, já escassos, tornaram-se quase inexistentes em algumas frentes. Soldados passavam dias sem comida, roendo cascas de árvores
ou procurando qualquer coisa que pudesse sustentar a vida. O cheiro de fome era palpável nos acampamentos, misturado ao odor de corpos não enterrados e fezes congeladas. Execuções sumárias eram realizadas em ambos os lados. Desertores alemães fuzilados para manter a disciplina, espiões soviéticos capturados e civis acusados de colaboração executados sem julgamento. A resistência desesperada dos soviéticos, tanto militar quanto civil, transformava cada metro quadrado de solo russo em um campo de batalha implacável, onde a vida era barata e a morte uma certeza gelada. Famílias inteiras se tornaram refugiados, fugindo do avanço alemão apenas para encontrar mais fome e frio nas estradas cobertas de neve, seus rostos marcados pela exaustão e pelo terror. O colapso moral e físico das forças alemãs era visível, com a disciplina se desintegrando e a esperança se transformando em desespero profundo. O inverno se aprofundava e, com ele, o desespero se tornava a única constante. As linhas de comunicação alemãs, precárias desde o início, foram cortadas repetidamente pelos guerrilheiros soviéticos, que se moviam como espectros na neve, atacando comboios e postos avançados. O som de explosões de minas terrestres e emboscadas noturnas tornava cada trecho de estrada uma roleta russa. A paranoia se instalou. Cada sombra, cada uivo do vento, parecia esconder um inimigo. Soldados outrora orgulhosos, agora tinham olhos fundos e vazios, suas mentes assombradas por visões de camaradas congelados ou mutilados. O cheiro de álcool, usado para tentar aquecer os corpos ou entorpecer a dor, misturava-se ao odor de urina e vômito, um testemunho da degradação. Enquanto a Wehrmacht definhava, o Exército Vermelho, galvanizado pela defesa de sua capital e pelo ódio ao invasor, preparava sua contraofensiva. Em 5 de dezembro de 1941, o mundo ouviu o rugido do leão soviético. Divisões siberianas treinadas para o frio extremo e equipadas com esquis e roupas de inverno, lançaram-se contra as linhas alemãs, paralisadas pelo gelo e pela exaustão. Era o clímax da Operação Barbarossa, o momento em que a maré da guerra virava de forma decisiva. O som dos canhões soviéticos, antes defensivo, agora era um trovão de ataque, e o grito de "Hurra!" ecoava pelas estepes geladas, infundindo terror nos corações alemães. As posições alemãs, antes consideradas inexpugnáveis, desmoronavam sob o assalto implacável. Tanques T-34, com suas lagartas largas, deslizavam pela neve com uma agilidade que os panzers alemães não conseguiam imitar. A infantaria soviética, vestida de branco para camuflagem, avançava sob nevascas intensas, suas baionetas brilhando na penumbra. Os generais alemães antes confiantes agora imploravam a Hitler por permissão para uma retirada estratégica, para encurtar suas linhas e preservar o que restava de suas forças. Mas o Führer, cego por sua própria arrogância e por uma crença inabalável na vitória final, recusou. Suas ordens eram claras: manter a posição a qualquer custo. Essa decisão selaria o destino de milhares de homens e da própria campanha. A retirada forçada, quando finalmente ocorreu em algumas frentes, não foi uma manobra ordenada, mas uma fuga caótica. Soldados abandonavam seus equipamentos pesados, seus feridos, suas esperanças, em uma corrida desesperada para o oeste. O chão congelado estava coberto de cadáveres alemães, suas faces contorcidas pelo frio e pelo terror, uma mortalha branca manchada de vermelho. O cheiro de morte, antes disperso, agora era concentrado, um perfume pungente que pairava sobre os campos de batalha congelados. As tentativas de contra-ataque eram esporádicas e sem coordenação, esmagadas pela superioridade numérica e moral dos soviéticos. A visão de comboios de suprimentos queimados e soldados marchando com os pés enfaixados em trapos, sem botas, era uma imagem comum do desastre. A Operação Barbarossa, que começou com a promessa de um triunfo rápido, agora se transformava na maior catástrofe militar da Alemanha, um pesadelo de gelo, fome e morte que engoliu um exército inteiro. O que restou do colossal exército invasor, outrora orgulhoso e imparável, era um espectro do seu antigo poder. A vastidão russa, que prometia ser o Lebensraum,
tornou-se o túmulo de milhões de sonhos e vidas. Aqueles que conseguiram escapar da linha de frente e da captura carregavam consigo um fardo invisível, mas pesado. O silêncio dos veteranos pós-guerra, assombrados pelas memórias das estepes geladas e dos rostos congelados de seus camaradas, falava mais alto que qualquer relato. A visão de um inverno rigoroso, ou o simples cheiro de neve, trazia de volta o horror. Para eles, a guerra na Rússia nunca realmente terminou. A Europa inteira sentiria o impacto dessa virada. A exaustão de recursos humanos e materiais no fronte oriental enfraqueceu fatalmente a capacidade da Alemanha de lutar em outras frentes. O sonho de Hitler de dominar o continente se desintegrava na lama e na neve soviética, abrindo caminho para a contraofensiva aliada no oeste e o avanço inexorável do Exército Vermelho para Berlim. O som da derrota ecoava, não mais em sussurros, mas em um rugido crescente que prenunciava o fim do Terceiro Reich. A escala da carnificina era inimaginável. Mais de 4 milhões de vidas alemãs e cerca de 27 milhões de vidas soviéticas, militares e civis, foram ceifadas. O sangue de uma geração inteira manchou as terras férteis da Ucrânia e da Bielorrússia, tingindo de vermelho a neve da Rússia. As cidades, vilarejos e florestas foram transformados em paisagens infernais de destruição, onde o cheiro de morte e desolação era a única constante. A terra, antes vibrante e cheia de vida, estava agora silenciosa, pontilhada por crateras de bombas e destroços de guerra, um cemitério a céu aberto que se estendia por milhares de quilômetros. O impacto ambiental seria sentido por décadas, com solos envenenados e ecossistemas destruídos. Os sobreviventes carregavam cicatrizes profundas. Prisioneiros de guerra alemães morreram aos milhares em campos soviéticos. Soldados feridos enfrentaram sequelas de congelamento e civis traumatizados reconstruíram suas vidas em cidades em ruínas. As lições históricas são claras. A arrogância militar, que subestimou o inimigo e o ambiente, é um caminho para a catástrofe. A resiliência humana, demonstrada pelos soviéticos, pode superar a mais poderosa das máquinas de guerra. As decisões estratégicas equivocadas de Hitler, ignorando seus generais, selaram o destino da Alemanha. O impacto político foi imenso, mudando o curso da Segunda Guerra Mundial. Memoriais na Rússia, livros e filmes mantêm viva a memória da Operação Barbarossa. As cicatrizes permanecem na terra e na alma do povo, um testemunho silencioso do inverno que engoliu um império. A Operação Barbarossa permanece como um símbolo brutal da guerra, da coragem indomável e da tolice da arrogância. Cada trincheira congelada, cada túmulo anônimo na vastidão russa é um grito contra a guerra, um lembrete eterno de que nem mesmo a mais poderosa das máquinas de guerra pode vencer a fúria da natureza e a determinação de um povo. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias épicas da história. Qual batalha você quer ver a seguir? Deixe seu comentário e junte-se à nossa jornada pelo passado.